Prosseguindo o livro O Sacerdócio de Cristo, uma revelação eterna, capítulo 13, o escolhido de Deus. A humanidade precisa saber que a salvação é para todas as gentes, mas nem todos a terão. Por isso, a maioria cede à pressão maligna. Na cruz do Calvário, Cristo consumou sua obra. Pena que muitos resistem à nova aliança. A Igreja, uma efusão do sistema, embora reprovada, ainda assim afirma ser usada por Deus. E isto também sucedeu antes do dilúvio, entre muitas pregações existentes. Em Sodoma e cidades vizinhas também houve destruição, porque o povo se corrompera. Na atualidade, vem se repetindo. O bom que esses acontecimentos mandam todos ficarem atentos. A sociedade terrena precisa saber que existe saída, mesmo que seus pecados sejam muitos. Jesus, o sumo sacerdote, está presente para purificá-los da iniquidade. Quando o Senhor estava pendurado na cruz, agonizando, gritou: "Está consumada a obra do reino." Nessa nova aliança, todos deverão seguir o Senhor para guardar a carreira e manter a fé no sumo sacerdote Jesus, o Filho de Deus. Quem receber o sacerdócio de Cristo será o escolhido, portanto, terá um nome no livro da vida. Mas aquele que deixar Satanás entrar, perderá a herança prometida. Entenda que o demônio tem um propósito: fazer que a pessoa pereça eternamente no mundo espiritual. Quem aprende esta palavra e a rejeita será apenas o ouvinte acomodado. Essa iniquidade é chamada de pecado consumado, que por consequência levará à morte quem não se redimir a Deus. Muitos pensam que chegarão a Deus frequentando a igreja. A Escritura enfatiza que muitos serão chamados, porém poucos escolhidos. Aqueles que seus nomes não figuram no livro da vida não precisam dizer muito, perecerão eternamente. Os que fazem a vontade do Senhor serão exemplo para outros, diferente da santidade religiosa que nada edifica, porque Jesus, o sumo sacerdote, reprovou. Outros pensam que, pregando o difícil, entrarão no céu. Isto não é verdade. A Bíblia Sagrada testifica fatos. A palavra, por seguir adulterada, dificulta a entrada no céu. Nenhum homem que nega o sacerdócio de Cristo poderá se chegar a Deus, porque sem Jesus revelar, nada podeis fazer. Cristo cumpriu os mandamentos interpretando diferente o sábado. Nas suas pregações, baniu o sacrifício de animais, elegeu as tribos dos filhos de Israel e se tornou sumo sacerdote delas. Os tradicionais daquele tempo não entenderam essas palavras, simples porque não faziam parte da dimensão deste evangelho eterno. Porventura, não convivemos hoje com os mesmos fariseus daquele tempo, todos que contradizem o evangelho do reino, por ofício limitam Deus. O intuito do evangelho morno é não deixar reagir à palavra que os irmãos e apóstolos anunciaram antes da fundação religiosa. Muitos buscam salvação facílima. O Senhor pede que todos obedeçam a palavra. Que céu pretendem entrar não obedecendo o eleito sumo sacerdote Jesus? Acreditam mesmo que, sendo crentes, poderão se redimir da iniquidade? Nunca essas coisas acontecerão. Precisam estarem alinhados à Escritura através de Jesus Cristo, Filho de Deus. O Eterno, nesses últimos dias, vem abrindo portas para os homens entenderem a verdade. Ele deseja ver todos salvos, porém arrependidos dos seus pecados.
As profecias estão se cumprindo a passos largos. Cabe às criaturas entendê-las para não serem destruídas pelo mal. Quando a pessoa se torna escolhida de Deus, deve se preservar, mas isso poucos fazem. A questão de continuar escolhido depende da pessoa, porque o reino de Deus é tomado à força. Ninguém chegará à cidade santa batendo poeira dos sapatos importados, mas entrarão cansados, tendo roupas rasgadas e descalço. Esse é um configurado para ser meditado. A maioria chegará ali com braço decepado e pescoço pendurado. Como disse Jesus, virão de grande tribulação. Apocalipse 7:14. E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram de grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Ninguém chegará a Deus por doutrina religiosa, porque ela fortalece o pecado e impede os homens se salvarem. Porventura, vivendo nessa ilusão, acharão o que procuram? Acreditas tu que a Nova Jerusalém deixou a santidade por conta da misericórdia que os homens reivindicam de Deus? As pessoas fraudulentas fazem um caminho. Para isso, utilizam a Bíblia para arrastar multidões. Um tempo na história, alguém reformou a igreja traduzindo a palavra. Parece bom feito. Por esse marco, multidões foram ajuntadas. A religião romana anunciava a Bíblia em latim. O povo estava acostumado nessa rotina. Agora queria a palavra na língua nativa e não conseguia. Pouco depois apareceram os reformistas, trazendo a oportunidade. Aqueles que queriam conhecer a palavra abraçaram esta opção. Aproveitando que as multidões aderiam à nova crença, mostraram os erros da igreja romana que não poderiam ser repetidos. Assim que esses homens recusaram o sacerdócio romano, o povo brigava por dogma religioso. Dessa forma, Satanás se contentava. O ensino anunciado por eles não mandava obedecer à verdade, apenas os afastava da religião antiga. Porém, nunca perceberam estarem presas ao sistema. A igreja moderna segue afastada de Deus. Inclusive, muitos acreditam ser redimidos pela inocência, o que não é verdade. Já os escolhidos não cairão, ainda que continuem na crença tradicional. Quando aproximar a redenção, por serem rejeitados dos homens, ficarão próximos de Deus. Antes das profecias se cumprirem, muitos pensavam que abrindo igreja e fazendo o próprio caminho, se chegariam a Deus. Pena que ainda cogitam essas coisas. Muitos desses já partiram e aguardam o juízo final. Haverá salvação para a pessoa revelada, pois